A graça e paz do nosso Deus seja com todos. A mensagem de hoje se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, os versículos de 1 ao 17. Colossenses 3, de 1 ao 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta vida, não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio deles. Irmão Ronaldo, Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Não sei se todos estão sentindo o mesmo calor que eu estou sentindo. Eu acho que é só do pescoço para cima mesmo. É a idade, né? Quase 50, né? Tá aí. Tá bom, glória a Deus por isso. Como está a sua vida hoje? Diante de Deus? O que temos buscado? Nós não combinamos nada, mas acabou de louvar aí agora. Buscai, pois, nós sabemos, igreja, nós sabemos de cor e salteado, né, Carlinhos? Nós praticamos. Temos pedido a Deus sabedoria para praticar essa verdade. Então nós vamos dar continuidade aí na carta aos Colossenses. Vou ler rapidamente aqui, que você tem sempre lido aqui, essa parte, que é a igreja de Colossos, que ela surgiu durante o ministério de Paulo por 3 anos em Éfeso. A igreja já está bem familiarizada com isso, que a gente está sempre falando disso. Durante esse período, um colossense chamado Epáfras, então a gente sabe que foi Epáfras que, teve com Paulo. Ele viajou a Éfeso e foi tocado pela proclamação do evangelho por Paulo. Em Atos 19:10, a igreja pode acompanhar e ver que é isso. E voltando para a cidade, ele começou a compartilhar as boas novas lá em Colossos, e aí surgiu a igreja, o nascimento da igreja de Colossos, lá do que você pode ver no capítulo 1, no versículo 7, E
ele estava com Paulo em Roma, e provavelmente ele contou a ele também. Ele volta e conta a Paulo as más notícias, as coisas que estavam entrando ali agora. Primeiro ele fala das coisas boas que aconteceram da igreja, e depois ele começa a falar das coisas que estavam acontecendo ali. E nós já vimos aqui em outras mensagens que nós compartilhamos juntos, que ali havia um culto, né, a deuses, a anjos. Então os irmãos ali estavam preocupados, estavam mudando, procurando coisas diferentes. E essa carta que é Colossenses, é a carta mais cristocêntrica, no meu ponto de vista aqui, das Sagradas Escrituras. O quanto ela exalta o único que é digno de toda a honra e toda a glória. E não precisa de mais nada, Sibeli. É só Jesus Cristo. É Ele que é tudo e está em todos. E nós vimos no finalzinho do capítulo 2, aí, do versículo 20 em diante, que ele vai falar assim: olha, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como ainda pertencessem a ele, né, a este mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato uma aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Aí Paulo fala com eles: falsa humildade e severidade com o seu corpo. Está sendo usado, está sendo severo, uma falsa humildade com o seu corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aí ele vai continuar dizendo aí agora, no versículo 3, logo ele fala assim: já que essas coisas que vocês estão buscando, culto a anjos, adoração a coisas aí, isso aí não vai conseguir refrear os impulsos da carne. Agora, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Porque quando nós mantemos a nossa mente, quando nós buscamos as coisas do alto, as coisas de Deus, aí vai refrear os impulsos de nossa carne. Isso que ele está querendo dizer. E o que nós, trazendo para os dias de hoje, o que a igreja em Alípio de Melo tem procurado? O que a igreja tem buscado? O que, meu irmão, faz encher e faz brilhar os seus olhos? O que chama a sua atenção, de maneira que a sua alegria, de maneira que com tanta intensidade, você busca fazer, você tem prazer nessas coisas, você se deleita disso? O que nós temos buscado? O que eu e você temos buscado nos dias de hoje? Novidades? Porque lá eles procuravam novidades. Cristo já não era o superior. Cristo já não era o suficiente. Cristo era Cristo mais algumas coisas. E agora? Procuramos, falamos hoje compartilhamos algumas coisas aqui, mas Cristo é suficiente a todas as coisas, acima dos nossos dons, acima de tudo que você pensar e você possa imaginar. Jesus está acima de todas as coisas. E Ele vai ensinar, e Ele vai tratar com a igreja o que eles têm buscado. Olha aí quando Ele continua falando: mantenha o pensamento em que nós temos pensado, para a gente poder estar entrando agora no texto, em que nós temos pensado. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se há boa fama, se alguma virtude há, ele fala de todas essas coisas: amável, puro, verdadeiro, honesto. Ele vai e acrescenta: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisso pensais. O que ocupa a nossa mente, Carlinhos? O que ocupa, o que nós temos buscado, e o que fica o dia todo em nossa mente, no nosso coração, o que tem ocupado a sua e a minha mente? Onde nós temos colocado a nossa confiança?
O que nós temos buscado que tem nos deixado com alguma certeza, com uma falsa ilusão de garantia para alguma coisa? Porque em Lucas mesmo fala que quando aquele homem, né, se regalou e olhava para os seus celeiros, que os seus celeiros fartos, e ele fala que agora eu posso me regalar, posso me descansar, e ele manda quebrar e fazer maiores ainda. E o que Deus diz para ele? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O que nós temos buscado, para quem será? O que nós temos pensado, Tiago, para quem será? O que nós temos colocado como o ponto principal, o foco de nossas vidas? Se hoje ou amanhã acontecer alguma coisa que o Senhor te chamar, ou Jesus rasgar esse céu aí e voltar, o que você tem para apresentar para o seu Criador? Onde você depositou toda a sua fé, toda a sua confiança, todo o seu zelo, você se empenhou, toda a sua mente, onde você depositou essas coisas? Ele continua dizendo, né, aí agora, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida, que eles morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo. Mantenha o pensamento nas coisas e não nas coisas terrenas. Nós morremos para essa vida, nós morremos para esse mundo, mas muitas das vezes nós vivemos mais para Ele do que para o Senhor. Nós depositamos mais as nossas forças, mais aquilo que nos apraz nessas coisas terrenas do que naquilo que nós somos chamados para depositar toda a nossa confiança. Porque me ensina que se eu buscar o reino em primeiro lugar, tudo vai me ser acrescentado, mas eu esqueço disso e eu continuo buscando tudo primeiro. E depois, se sobrar um tempo, eu busco o reino. Quantas pessoas não acordaram essa manhã? Quantas pessoas nessas madrugadas da vida foram esfaqueadas, tomaram tiros, foram para o hospital e tiveram seu óbito? Aonde elas estavam depositando a sua mente, a sua confiança? O tempo de arrepender se chama hoje. Hoje é o dia de voltarmos para o nosso Senhor e confessar para Ele que nós somos falhos, de que nós lutamos para colocar a nossa confiança toda nele o tempo todo, mas que se Ele não nos ajudar, nós não vamos conseguir, porque a nossa carne, ela tende para o mal. Por mais que você lute, meu irmão e minha irmã, levante a mão quem não pecou essa semana, há 3 dias, há 2, mas que bom que você sabe e conhece a graça do seu Pai. Então hoje é momento de pedir perdão, de pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê força, para nos empenharmos e colocarmos a nossa mente, colocar a nossa vida, colocar aquilo que nós estamos buscando, em primeiro lugar, no reino dos céus. Pedir a Ele que nos dê essa força, que nos dê essa sabedoria, para que possamos entender de que a nossa vida já está com Cristo. Assim, no versículo 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Com o coração preso nas coisas desta vida, como que vamos fazer morrer essas coisas em nós? Se tivermos com o nosso coração agarrado aqui, porque o Senhor Jesus nos ensinou, aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração.
se o nosso coração, se a nossa mente, se estamos presos a isso, como que nós vamos fazer morrer essas coisas, que é a imoralidade sexual, impureza, paixão e desejos maus, e a ganância, que é a idolatria? Porque ele fala e nos adverte que é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos viver na desobediência. Nós erramos, tropeçamos aqui, um irmão nos suporta dali, outro nos ajuda daqui, mas nós não estamos felizes com isso e não queremos viver na desobediência com o Senhor. Porque ele vai continuar dizendo aí que é sobre essas coisas, né, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. No versículo 7, olha aí como ele vai chamar a atenção agora para nós aí, olha, chamando-nos à responsabilidade, olha aí, as quais vocês, ele falando para os colossos lá, e nós aplicando para nós hoje, a quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas, porque era normal, nem você nem eu sentimos que era desobediência, que vivíamos em desobediência à vontade de Deus, porque era normal, era natural, mas quando nós morremos com Cristo, nós entendemos que isso agora tem que morrer, que essa natureza humana, ela tem que ficar para trás. Ele nos chama à responsabilidade, é o passado, agora nós somos chamados a uma nova vida, a andarmos em novidade de vida, naquilo que nós erramos, naquilo que nós temos vacilado, nós não queremos continuar nisso, é novidade de vida. No versículo 8, olha aí como ele nos chama a tomar uma decisão, olha o versículo 8 que ele fala, mas agora, abandonem todas essas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Você é irado? Você é uma pessoa indignada? Uma pessoa má, que anda com maledicência e a linguagem indecente no falar? Eu tenho certeza, para a glória de Deus, que não. Porque agora nós andamos em novidade de vida. Mas Ele nos chama, nós precisamos tomar essa decisão, porque senão nós vamos continuar andando dessa mesma forma. Pessoas iradas, indignadas, pessoas más, que não têm compaixão de ninguém, e que é só o eu e mais eu. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, essas coisas vão ficando para trás. Mas como é difícil matar esse homem, matar esse velho homem, né, Tiago? Como é complicado. Se não for com oração, se não for buscando as coisas lá do alto, se não for colocando nossos pensamentos nas coisas celestiais, porque se continuarmos somente no material aqui, não depositarmos a nossa fé no mundo espiritual, essas coisas dificilmente vão sair de nossas vidas, irmãos, mesmo estando aqui na congregação, mesmo sendo em Deus, porque a nossa mente, se ela está somente aqui, como que nós vamos buscar as coisas espirituais? Como que essas coisas vão ir morrendo, se eu alimento o tempo todo? Porque dentro de cada ser humano é como se houvesse dois lobos, né, famintos, e aquele que você alimentar mais, com aquilo que você alimenta mais, ele vai ganhando terreno dentro de você. Então, se eu sou alimentado somente pelos meus prazeres, deste mundo, desta vida, como que eu vou vencer? Como que eu vou deixar de ser um homem irado? Como você vai deixar de ser uma pessoa má, uma pessoa que só anda indignada com tudo? Como? Se você só alimenta o seu lado carnal.
Se eu só alimento o lado carnal, como vamos matar isso dentro de nós? Como o Espírito Santo vai trabalhar se nós nos damos lugar para Ele? Agora, se nós começamos a alimentar, começamos a colocar a nossa mente nas coisas lá de cima, que realmente importa, se começamos a buscar e colocamos a pensar nas coisas celestiais, a saber que de uma hora para outra nós vamos embora, e que tudo vai ficar aqui, aquilo que às vezes você e eu nos matamos para conseguir, passando por cima de pessoas, não respeitando as pessoas, querendo conseguir o seu objetivo, Marquinhos, de qualquer forma, passando por cima do seu irmão, tomando o seu tempo todo com aquilo. Eu já nem congrego mais porque eu não tenho tempo, porque eu preciso ganhar dinheiro, meu querido, porque aqui nada vem de graça, não. Sua fé é essa? Se a minha fé e a sua fé é essa, nós somos os mais miseráveis nessa terra, os mais infelizes de todos os homens, porque confessamos que se buscarmos o reino de Deus, Deus vai acrescentar todas as coisas, com a nossa boca, mas as nossas atitudes negam tudo aquilo que nós falamos. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, não tenho tempo nem para congregar mais, porque eu preciso de dinheiro, de dinheiro e de dinheiro. Ninguém aqui vive sem o dinheiro para falar, mas sem Jesus você não vive também não. Se Ele for o centro, as outras coisas vão ser acrescentadas. É palavra de Deus. No versículo 10 aí, ele vai dizer, olha aí, vamos passando o 9, é por causa dessas coisas que vem a ira, e ele vai dizer agora, para a gente abandonar isso, no 9 ele vai falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, olha no versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com o conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todo. Ele chama para uma mudança de mente, revestir do novo homem, manter a nossa mente renovada de conhecimento, buscando as coisas que o nosso Criador tem para nós. O que é revestir? Sabe aquele guarda-roupa que você tem lá na sua casa, quando você vai trocando a sua roupa, você vai colocando alguma coisa, então vai vestindo aí a couraça da justiça, vai vestindo de afetos de misericórdia, vai vestindo de amor, vai vestindo de graça, de misericórdia, de compaixão, porque essas coisas é que faz a diferença toda no mundo espiritual, no reino de Deus. Não é o que você tem. O que você tem, você usa e abençoa os seus irmãos e a igreja. Louvado seja Deus. Mas Deus está nos chamando para que nós devemos colocar a nossa mente à nossa disposição nas coisas que são celestiais. No versículo 11, quando buscamos as coisas do alto, começamos a entender a suficiência de Jesus Cristo, e que é em Jesus é que nós somos transformados. O versículo 12 aí agora, olha o que ele vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, olha aí, nós somos povo escolhido de Deus, igreja. Então, olha o que ele fala, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, suporte o seu irmão. Não é aquele suportar, vou ter que suportar o Carlinhos, misericórdia. Não é isso, igreja. É dar suporte para o seu irmão. Se ele não está conseguindo deixar essa coisa sair, a maldade, maledicência, palavras obscenas, suporte ele, dá suporte para ele, ajuda ele. Chama ele para meditar nas coisas celestiais, para buscar as coisas do alto, porque é só isso, é só com a mente renovada no Evangelho, que é o poder de Deus, para poder tirar isso daqui de mim e de você,
de dentro do nosso coração. Porque por nós mesmos, igreja, nós não somos capazes de nada. Jesus fala lá em João que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E depois ele vai mais para frente, ele vai dizer que nós estamos ligados a ele. Aí depois ele fala assim, porque sem mim, o que você pode fazer? Sem mim, nada podeis fazer. Então não inventa moda não, irmão. Não vamos começar mais, eu vou fazer isso aqui, eu estou deixando de fazer isso aqui, por um fim maior, porque isso aqui vai ser melhor. Não vai ser melhor não. Pode custar a sua alma, pode custar a sua salvação. Você pode estar abandonando o Senhor aos pouquinhos, sem perceber, atrás do vil metal, atrás de outras coisas que têm enchido seus olhos, enchido seu coração, tem tomado conta de você e de mim, que nem percebemos, que não temos mais tempo para aquilo que é mais importante. Versículo 12, que ele falando, é como o povo de Deus, né? Ele nos chama de povo de Deus. Aí vai, suportem uns aos outros, então suportem, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, e perdoe como o Senhor lhes perdoou. Sempre falamos disso aqui, sempre somos alertados a estarmos perdoando. Você tem uma queixa contra o seu irmão, porque ele vai falar, tem alguma queixa contra o outro? Ô, irmão, perdoa. Perdoa, não fica guardando isso aí no seu coração, não. Tira isso, joga isso fora. Perdoa como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós falamos hoje pela manhã de alguns dons, estamos compartilhando junto aqui, aprendendo uns com os outros aqui, dos dons. Então, você tem o dom disso, você tem o dom daquilo, você é uma joia, o reino tem sido abençoado mesmo, Deus tem usado você com seus dons. Mas o amor é o elo perfeito. Se não tiver amor, meu irmão, não vai adiantar nada. Se não tiver amor, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, que a paz do nosso Senhor venha a ser o nosso juiz. Sabe aquilo que tem te incomodado? Peça a paz, peça que Jesus que venha te dar a verdadeira paz, aquela paz que excede todo o conhecimento. Peça a Deus sabedoria, que Deus vai lhe dar sabedoria do alto, como o Tiago nos ensina, né, Tiago? Não sabedoria terrena, mas a sabedoria do alto. Peça a Deus e peça com fé, que Ele vai te dar. Essa paz que vem de Cristo, que seja o juiz em nosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Paulo faz um pedido, sejam agradecidos, vivam em paz uns com os outros. É para isso que nós fomos chamados, igreja, para vivermos em paz, perdoar mutuamente. Tem queixa contra o outro, vai lá, fala com ele, perdoa, continua, mantenha o amor e mantenha a paz, porque é para isso que nós fomos chamados, para vivermos em paz, um corpo de Cristo são, em paz. É fácil pedir perdão? Tem muitos irmãos que devem ter muita dificuldade em pedir perdão. Eu tenho dificuldade de um monte de outras coisas, muitas. Se eu for enumerar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu não tenho dificuldade em pedir perdão. Mas você não tem dificuldade disso, mas tem outra coisa, assim como eu tenho em outras áreas. Peça perdão. Vamos manter a paz. Essa é a vontade de Deus. Porque nós somos membros de um só corpo. E Ele fala para que sejamos agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É isso que tem que habitar em nós. É a palavra de Cristo. É a sabedoria que vem do alto. A palavra de Cristo. Ensinem
Ensinem mesmo e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, mas com a sabedoria que vem do alto, irmão. Deixe ser ensinado. Muitas das vezes, né, o orgulho pode nos atrapalhar, irmão, de ser, o irmão quer me ensinar alguma coisa, quer me ajudar, me suportar de algum jeito ali, me dar um suporte, mas às vezes o meu ego é tão inflado que eu não quero aprender. Eu já sei. Ensine uns aos outros. Vamos ser pessoas ensináveis, que aceitam, que ouvem conselhos daqueles irmãos mais velhos, que já passaram por uma situação, mas muitas vezes queremos sair como, né, aqueles que já sabem de todas as coisas. Não preciso do conselho do Gil. Passa por luta, por dificuldade, tem conselhos para nos dar, assim como vários irmãos aqui. Aconselhem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, com sabedoria do alto, com a sabedoria de Cristo. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vamos ser gratos a Deus, irmãos, por tudo aquilo que você tem. Seja grato a Deus por aquilo que você acha pouco. Para muitos, é o sonho de muitas pessoas aí. Você tem um teto, meu irmão, para você descansar sua cabeça? Quantas refeições você faz por dia? Você está aqui com saúde, está em pé, você anda, você ouve, você fala, você sente, você toca. Vamos ser agradecidos a Deus, porque às vezes aquilo que é pouco para você é o sonho de muitas pessoas aí fora. Vamos ser agradecidos a Deus, porque o nosso Pai tem sido bondoso conosco. Vamos com gratidão a Deus no nosso coração. E Ele vai fechando aí agora, nós estamos terminando, Ele vai dizer assim para nós: igreja, aqui no Alípio de Melo, tudo o que vocês fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Sabe aquilo que você faz? Faça para a honra e glória de Deus. Faça para que Ele seja exaltado. Faça para que a glória chegue a Ele. Se diminua, porque nós sabemos o nosso lugar. Nós somos desse tamanhozinhos aqui, diante de um Deus tão poderoso. Se diminua. Não queira tomar o lugar de Deus, nem eu nem você. Não vamos querer ser o centro das atenções aonde estivermos, não. Porque é Jesus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Vou pedir à igreja que possa ficar de pé, nós vamos orar. O Mateus autorizou a gente estar terminando aqui, né, Mateus? Brincadeira, viu, irmão? Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus bondoso,